nos mostrar algo que aconteceu com o Senhor Jesus após o seu batismo. Após o seu batismo, ele, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Esse texto ele é importantíssimo porque repete-se no sinótico. Você lê esse texto em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Você lê em Marcos 1, 12 e 13, 2 versículos apenas em Marcos. E aqui nós temos 13 versículos diretivos, escritos numa bela estilística do pesquisador, do cientista, do evangelista Lucas. Repetidas vezes Lucas relaciona o seu relato histórico, os seus escritos históricos, à fase contemporânea. Ele nos informa aqui alguns dados nos seus escritos que são norte para a nossa pesquisa e para a comprovação verídica dos seus ensinos. Por exemplo, ele apresenta Herodes o Grande, que certo sacerdote chamado Zacarias recebeu as promessas do nascimento do seu filho, que se chamaria João, como já vimos no capítulo 1, versículo 5, e que também um tal Cirenio era governador da Síria, que realizou o censo, da onde vem então o surgimento, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você está lendo um texto altamente histórico, comprovatório, profundo, e com uma diferença dos outros evangelhos, que é a profundidade e a lateralidade do escrito do evangelista Lucas, que também vai estar escrevendo Atos dos Apóstolos. Então é um texto único. O evangelho de Lucas e o evangelho de Atos precisa ser lido, precisa ser compreendido de forma ampla. Mas no sermão passado nós estudamos, é só você voltar os seus olhos um pouquinho, e eu sempre faço isso para que a gente possa reconectar o nosso assunto. No domingo passado nós estudamos do versículo 21 até o versículo 38 do capítulo 3. Dê uma olhadinha. O que está falando o finalzinho do capítulo 3? Nós vimos a importância do batismo de Jesus para o seu povo, e a importância do batismo de Jesus vai além de ser representativo, como nós vimos. O batismo de Jesus foi o início do processo expiatório, redimitório, regenerador do pecado da humanidade. E já no batismo de Jesus você vê a presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A personificação trinitária do batismo de Jesus foi uma demonstração do livre conselho em favor da redenção humana. Começa o processo redentivo da raça humana a partir do batismo de Jesus Cristo. Mas esse foi assunto do domingo passado. Hoje o nosso resumo nessa noite as Escrituras são essenciais para combater o tentador. Deixa eu falar devagarzinho, que provavelmente você pode querer anotar. Nosso resumo dessa noite: as Escrituras são essenciais para combater o tentador. Diante desse resumo, você já entende todo o processo, o contexto anunciado no capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 13. Sem as Escrituras, sem a pronúncia da sola escritura da palavra de Deus, ninguém consegue vencer o tentador. Isso significa que não é na nossa força, que não é do jeito que eu penso, do jeito que eu julgo. Meus irmãos, muitas pessoas acham que conseguem vencer o tentador na sua força, no seu intelectualismo, naquilo que ele acha que consegue. Mas se não tiver as Escrituras presentes, o combate vai ser fraco, quiçá ineficaz. Mas vamos ver esse contexto aqui para a gente entender isso até o final das Escrituras. Dê uma olhadinha no versículo 1 e versículo 2.
No versículo 12 você parte para na parte A do versículo. Então eu vou ler para você. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Até aí. Parte A do verso 2. Há uma ligação entre o que precede e o que sucede. Observe, Deus havia afirmado que Jesus era o seu Filho amado após o seu batismo. Direciona os seus olhos agora para o versículo 22. Localizou o versículo 22 do 3. Veja a nobre frase, veja a declaração tremenda, estrondosa, que causou um grande impacto na hora do batismo do Senhor Jesus. Parte final do versículo 22. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. A partir de agora, o ataque vai ser frontal àquele que estava sendo batizado. A partir de agora, as lutas, as batalhas estariam acontecendo para que esse em que o Todo-Poderoso, o Deus, disse: eu tenho prazer, é meu Filho amado, nele confio, nele o conselho, colocou todas as aspirações para que a humanidade fosse liberta, redimida, curada, transformada. Agora ele começa então a sofrer as perseguições. O ataque de Satanás passa a ser muito no intuito de tentar Jesus, devido a essa declaração. Pode-se grifar essa declaração e fazer uma seta no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 4, porque você passa a entender agora que os versos de 3 a 9, já que és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo, ele é cheio do Espírito Santo, podia exercer os ofícios de profeta, de sacerdote, de rei. No presente relato, amados, como sumo sacerdote, ele poderia até mesmo ser tentado, como diz lá em Hebreus capítulo 2, 18. Como profeta, ele 3 vezes apela para as escrituras, versos 4, 8 e 9, dentro desse contexto. E como rei, ele luta com o seu principal oponente, o diabo, e triunfa sobre ele. Mas a pergunta dentro desse versículo 1 e 2, parte A aqui, o versículo 2, é como era possível que Jesus, sendo Jesus, Filho de Deus, fosse tentado. Como era possível? Ele cheio do Espírito, Filho de Deus, o diabo agora vai direcionar o Filho de Deus para que ele possa ser tentado. Como era isso possível? Eu quero que você já comece a pensar em algo. Se Jesus foi tentado, será que nós podemos ser tentados? Será que nós passamos por lutas? Será que nós passamos por tribulações, provações, tentações? Em nossa tentativa de responder essa pergunta, devemos, antes de mais nada, observar o que foi tentado em relação a Jesus. Não foi o próprio Filho de Deus, mas foi a sua natureza humana, a sua dupla natureza humana estava ali presente. Ele é divino e humano. Ele agora, como ser humano, como você, como eu, ele foi assediado, ele foi tentado, ele foi provado, ele foi testado. É a sua natureza humana que está sendo colocada em prova agora. Sua natureza humana, porque talvez você na sua cabeça, no seu pensamento, você já pensou assim: ah não, mas ele é Filho de Deus, ele ia vencer Satanás facilmente. Não esqueça que Jesus teve uma natureza semelhante a nós, semelhante à sua. Jesus não só era Deus, ele era também homem. Além do mais, a sua alma não era dura como uma pederneira, a sua alma não era fria como uma pedra de gelo. Ele era plenamente humano, profundamente sensível, afetado e comovido pelos sofrimentos humanos. Jesus foi capaz de expressar carinho, Mateus 19, 13, 14, compaixão, Mateus 23, 37, piedade, Mateus 12, 32, ira, Mateus
17, gratidão, Mateus 11, 25, e profundo anseio pela salvação dos pecadores, Mateus 11, 28, 23, 37, e Lucas 15, 19, e tudo isso ele fazia, quer ver para quem? Dê uma olhadinha lá no Evangelho de João, já que eu citei tantos textos. Tudo Jesus fazia na sua natureza humana, para satisfazer o que está na oração sacerdotal, capítulo 17, de 1 a 5. Dê um pulinho rapidinho lá. Folheia aí a Bíblia. E lá você lê da seguinte forma: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Olha, grife, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. Agora, meu Pai, agora, Deus, glorifica-me o Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Sabe por que Jesus sofreu e foi tentado? Por causa da glória do Pai. Sabe por que nós vivemos? Para a glória do Pai. Sabe por que nós movemos? Para a glória do Pai. Qual a finalidade do ser humano? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você veio nessa igreja hoje porque Deus permitiu. Você está aqui porque Deus te abençoou. Você veio porque para a glória de Deus, sua vida, seus filhos, sua família, seu histórico, é para a glória de Deus. Se nós movemos e se nós existimos, é para a glória do Senhor Deus. Então, voltando à exposição de Lucas, volta lá, Lucas capítulo 4, 1 e 2 parte A, você entende porque Jesus ele foi tentado. Mas há uma coisa na parte B do versículo 2: nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Lucas indica que foi um jejum aqui semelhante à duração do povo. O povo lá no deserto caminhou 40 anos, Jesus jejuou 40 dias. Após o batismo de Jesus, ele não foi comer um banquete, ele não foi comer finas iguarias do rei, ele foi jejuar, ele foi ter uma vida de consagração. E o texto você leu: depois de 40 dias, Jesus teve fome. Lucas indica que o jejum de Cristo foi total, e não foi parcial, porque nós trabalhamos com jejum total e jejum parcial, você sabe disso. O que é um jejum total? O jejum total é um período de abstinência total de alimento, você fica 8 horas sem comer nada. Mas o jejum parcial é um período de tempo, de 8 horas ou menos, em que você toma água. Então nesse caso, nem água Jesus tomou, ele ficou sem tomar água, ele ficou sem comer durante 40 dias e 40 noites. Com certeza, não é surpreendente que o fato que no final desses 40 dias, Jesus estivesse faminto, Jesus estivesse com fome. E é nesse momento que o diabo vem, e o diabo, o oponente, escolhe esse momento da história para colocar o seu projeto em vigor, o seu plano em desenvolvimento. Verso 3, querido: disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O tentador teria pronunciado essas palavras no espírito de desdém, porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha poder de fazer qualquer transformação.
Na realidade, a sua intenção foi provavelmente essa: já que és o Filho, o do Deus vivo, aquele em que ele disse lá no versículo 22, Filho amado, em que tem prazer, e o que creres ser, faz uso de sua majestosa dignidade, e não deixa te torturar pela fome. Você é o Filho do Deus Altíssimo. Você já ouviu uma expressão nas igrejas assim: você não é cauda, você é cabeça, então decrete, ordene, toma posse. É como se o inimigo chegasse para Jesus e falasse: você é o Filho de Deus vivo, você vai ficar com fome aqui depois de 40 dias. O seu ritual, a sua oração, o seu jejum já terminou. Então aproveita agora, você é Filho de Deus. Eu estou dizendo para você, eu estou ordenando para você fazer algo que é simples de fazer e que você pode fazer. Tome posse dessa pedra e faça um pão para você matar sua fome. Que tortura, que ridículo ao mesmo tempo. Se pois és filho de Deus, ele era filho de Deus. Manda que estas pedras se convertam em pão. Quem está mandando é você agora, Satanás. O deserto estava entulhado de pedras, Mateus 4:3. Traz o plural das palavras pedra e pães. Lucas usa o singular, provavelmente para dizer que Satanás apontou para uma pedra, é aquela ali. Olha, você pode, é aquela ali. Você é filho do homem, você tem poder, vá. Irmãos, quantas vozes às vezes os cristãos estão ouvindo que não provém de Deus? Agora quem manda são essas vozes. Lucas usa o singular para apontar uma pedra. Veja que essa tentativa provoca e provocou a queda do primeiro homem. Não era simplesmente matar a fome. Vamos voltar. Aonde Adão, o primeiro homem, cai? Justamente ao comer do fruto. E é interessante, igreja, que Adão estava no paraíso, Adão tinha alimentação, Adão tinha as melhores frutas, Adão podia comer qualquer coisa, Adão não estava com fome, e a queda do Adão, do primeiro homem, foi no ato de comer o fruto proibido. E ridiculamente agora Satanás diz para o segundo Adão: é só comer, é só comer. Queridos, ainda quando Adão havia fracassado, em ambos os casos em conexão com o consumo de alimento, não era precisamente essa uma das razões pelas quais o Espírito Santo levaria Jesus a ser tentado, a saber, como representante salvador de todo o povo, deveria ele no lugar triunfar sobre a tentação, em vez de sucumbir a ela como fizera Adão. Além do mais, por parte do tentador, este era um sinistro esforço por destruir a confiança do filho na vontade e do poder do pai em sustentá-lo. Ao fazer a transformação da pedra em pão, ele estava dizendo assim: eu não confio em meu pai, eu preciso dar o meu jeitinho brasileiro para resolver a minha situação. Quantas vezes você quer dar o seu jeitinho brasileiro e a sua confiança é quebrada no Pai Celeste? O que o tentador propunha a Jesus nada mais era do que desconfiar de Deus e tornar os assuntos inteiramente em suas próprias mãos, ter a rédea, o comando, a ordem, a voz, o mando. Vai, faça isso. Você é crente, mas faça isso. Ninguém está vendo, mas faça isso. Não, pode fazer. Você é livre, ninguém vai ver. Faça isso. Vozes satânicas induzindo a quebra, o pecado, a destruição. E Satanás fazia isso, queria fazer isso com Jesus nesse momento. Verso 4, irmãos. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito
que está escrito? Como é que nós vencemos? Como o eleito vence o tentador? Como vencemos a tentação? Citando a palavra de Deus, nesse momento Jesus está citando Deuteronômio 8:3, não só de pão viverá um homem. Note essa expressão, está escrito não só aqui nesse verso 4, mas também no 8, no 10, todas as vezes com referência ao mesmo livro Deuteronômio, que é evidente que Jesus considerava uma fraude piedosa, mas a própria palavra de Deus, as escrituras do Velho Testamento, revela de forma interpretativa o segredo do cristão. O teu segredo, o meu segredo. A citação de Jesus é oriunda de 8:3 e descreve que Moisés, lembrando a Israel, nos termos, nós passamos e expomos esse texto, lá durante os 40 anos de peregrinação no deserto, em particular, ele mostra como o Senhor os alimentaria com maná que cairia dos céus. Lembra mais uma vez, nós queremos pães, nós queremos águas, nós queremos carne, nós queremos voltar para o Egito. No Egito tem cebola, no Egito tem comida, no Egito tem padaria, e muitas vezes as pessoas querem voltar para trás, abortar a presença do Senhor, ceder o tentador, desistir da jornada, anular-se. Não, meu irmão, não ouça essas vozes. Verso 5: e levando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Vamos dar uma olhadinha na segunda tentação, porque em Mateus já é a terceira tentação. O que essa segunda tentação quer explicar aqui? Com certeza eu quero fazer uma pergunta para você. Teria o diabo adotado um corpo físico? Gênesis 3:1, conforme João 8:44. Teria o diabo caminhado os dois juntos, Jesus e o diabo, um ao lado do outro pelo deserto? O que essa citação quer colocar para nós no verso 5? Calvino, ele escreve um comentário a respeito desse texto, e João Calvino coloca assim: pergunta se foi ele, Jesus, levado realmente a esse lugar elevado, ou isso fez numa visão. O que você acha? Jesus teve uma visão? Jesus foi com o diabo? O fato de que se acrescenta que todos os reinos do mundo foram exibidos aos olhos de Cristo no momento, teria ele passeado por todos os países existentes? Ou teria, Calvino diz que teria sido uma visão, ele abriu assim no deserto como se fosse uma tela LED, alguma coisa projetada, e ele mostrou todos os reinos do mundo, a América, a América do Sul, a Rússia, os países. Teria sido isso? Qual a melhor ideia dentro desse contexto? Calvino demonstra muita prudência, e esse é o nosso caminho. Do topo do lugar muito alto aonde ele foi, ele viu uma visão, e isso não faz diferença. E aí eu pergunto para você, meu irmão, nessa noite: o que você tem visto ultimamente? Quais são as nossas imagens? Qual é a sua percepção? Se você tem uma visão somente nessa vida física, no mundo material, diz os puritanos que quem tem uma visão nesse mundo é inimigo de Deus, porque quem ama o mundo odeia Deus. João escreve sobre isso. Sabe, meu irmão, a minha visão, a tua visão tem que ser uma visão celestial. A cada dia, a cada momento, mais próximo, mais perto, nós estamos de entrar nas moradas celestiais preparadas por Jesus, aonde o pecado não entra, aonde não há morte, aonde não há luto, aonde não há ranger de dente, aonde o Senhor Jesus, nós vamos ver, ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e aonde eu estiver, vós estareis também. Acabamos de ler, você e eu, nós vamos ver a glória do Pai.
E mais uma coisa, queridos, nós vamos receber a glória como co-herdeiros com Cristo Jesus. Você está preparado para isso? Você quer isso? Então não limite a sua vida só nas lutas físicas, materiais, aonde o ladrão rouba, aonde a traça mina, aonde há muitos prejuízos. Vai juntar tesouros no reino dos céus. Versículos 6 e 7, meus irmãos, é o coração desse texto. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrados me adorares, será tua. Será que Satanás realmente é o possuidor de todas essas coisas? Na primeira leitura nós podemos achar que tudo está nas mãos, jaz nas mãos do diabo. Quem sustenta esse pensamento, e existem pessoas que poderiam até mesmo sim dizer: Satanás é dono de tudo que existe, poderia doar a glória desse reino. Há várias citações, como por exemplo Efésios 6,12, nos quais costumávamos viver seguir o presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na sua desobediência, ou Efésios 6,12, que fala acerca das hostes espirituais, do mal, da região celeste, ou 1 João 5,19, onde diz: o mundo inteiro jaz no poder do maligno. E aí, você acha que Satanás teria esse poder? Será ele mesmo dono de todos os reinos, de todos os países, de todas as nações? Eu quero dizer algo para você. Primeiro, esses textos não provam isso, que ele é dono de tudo. Satanás exerce uma influência muito poderosa para o mal na vida de todas as pessoas, e os espíritos perversos que estão no ar, na potestade. Porém, essas referências não provam que o diabo seja o dono e governante máximo das nações, com o direito e poder de dispor delas e de suas riquezas. Cristo sendo colocado em um lugar inferior nesse momento? Vem comigo, o que ele está propondo na segunda tentação? Você está em terceiro lugar, porque eu sou o dono desse mundo. Acima de você está o Pai, Deus. Você é o terceiro, rapaz. Você está entendendo? É preciso lembrar uma coisa muito importante a respeito da natureza do tentador. O tentador, ele é o pai da mentira. Meu irmão, coloca isso na sua mente, no seu coração. Olha, se nós temos que entender alguma coisa, nós temos que entender que Satanás é mentiroso, ardiloso. E ele mais uma vez está blefando com Jesus aqui. O que na realidade ele quer dizer: olha, essas terras, esses domínios, não está nem na mão do Deus Todo-Poderoso, está nas minhas mãos. Irmãos, na década de 80 aconteceu algo na igreja chamado as batalhas espirituais. Quem ouviu falar sobre isso? Batalhas espirituais. Se você é crente mais antigo, você provavelmente já tem estudado, o reverendo Augusto Nicodemos tem um bom livro sobre batalha espiritual. Você pode ler, eu tenho esse livro na minha biblioteca sobre batalha espiritual. Até porque você está vendo que um eleito ele é chamado para uma guerra. Nós estamos numa batalha espiritual. Mas na década de 80 se dizia que as cidades eram do Satanás, do demônio tal, que tinha que amarrar, que tinha que expulsar, que tinha que fazer uma série de coisas. Eu quero dizer para você que Satanás não é dono de nada. Ele é mentiroso. Ele está mentindo mais uma vez para Jesus. Ele não tem todo o poder.
Todo poder e autoridade foi entregue a quem? A Cristo, nos céus e na terra. Agora vem alguém dizer: você, olha, troque a sua fé, troque o que você pensa a respeito da salvação, da vida eterna, porque você vai ter isso, você vai ter aquilo. É assim, tipo assim como diz o adolescente: quando eu não era cristão, a minha vida era dessa forma. Agora que eu sou cristão, a minha vida piorou. Então eu quero voltar, quero retroceder, quero abandonar. Você quer isso para a sua vida? É isso que você quer? Em sua forma particular, a sugestão implícita nessa segunda tentação é que ele queria obter a coroa que Cristo receberia por suportar a cruz até o fim. Basta você simplesmente ouvir o meu comando, e você vai ter toda a autoridade. E naquele momento ele sabia que a causa primária da sua missão era ir até o fim, morrer pela humanidade. Mateus 26:39 diz: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não obstante, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou como poderia explicar Lucas 12:50: mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até aquele que se realiza em mim o querer efetuar. Então, meus irmãos queridos, essa segunda tentação não era simplesmente um ato de ter poder, mas um ato de obter o íntimo real de Cristo como humano. Você imagine a luta. Sabe qual é a maior luta que nós cristãos temos? É uma luta que nós travamos no nosso íntimo. Fazer ou não fazer? Eis a questão. Verso 8, queridos. Como nós vencemos? Através das Escrituras. Mas respondeu-lhe Jesus: está escrito. O que Jesus disse? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Versículo 8: você adora o Senhor seu Deus, e somente Ele serve. A resposta reflete Deuteronômio 6,13, revela também que o marcante contraste entre Cristo, que está fazendo agora com o Pai o que Ele quer, e Satanás, cujo propósito exatamente é o oposto. É dominá-lo, é dominar o íntimo, é angustiá-lo para que ele pudesse buscar o poder de todos os reinos sem o peso da cruz, sem o peso da coroa de espinho, sem o sofrimento, porque por nós Jesus sofreu e Ele comprou. Todos nós que estamos aqui fomos comprados pelo seu precioso sangue. Ele conquistou todos os reinos através da cruz. 9:11, dê uma olhadinha. Em Mateus é a segunda tentação, uma inversão. Em Lucas, terceira tentação. Agora o diabo vai tentar Jesus em Jerusalém. Satanás pôs o Salvador sobre o mesmo pináculo, literalmente a ala da muralha externa do complexo inteiro do templo. Era uma altura aproximadamente de 150 metros. Então você imagine 150 metros olhando para baixo. E ele então diz algo para o Senhor Jesus aqui. Jesus é simples agora. É só você pular daqui. Irmãos, a palavra de Deus diz que os anjos viriam na mesma hora. Não ia acontecer nada com Jesus. O que essa tentação tem a ver? Não obstante Jesus não caísse nessa armadilha, ele percebe que faz que Satanás lhe propõe que valeria substituir a fé pela conjectura e a submissão à direção de Deus pela insolência. Ele tira o significado nada menos que expor a autodestruição, a falsa confiança do Pai. Que o diabo pede a Jesus nessa tentação era melhor do que a desconfiança que propusera na primeira, equivaleria fazer uma experiência com o Pai. Será que Deus vai mandar mesmo os anjos? Você já passou por alguma vez que você perguntou assim: será que essa oração vai ser mesmo respondida? Será que eu não estou orando assim? Irmãos, a história
eclesiástica em que Eusébio escreve, diz que Tiago, irmão de Jesus, nesse mesmo lugar, alguns anos depois, ele foi empurrado e morto. Esse é um lugar que traz a tristeza, mas foi o lugar em que o diabo colocou Jesus para fazer o inverso. Tentar o Senhor Jesus no inverso. Será que Deus pode? Verso 12, esta é uma referência a Deuteronômio 6,16, o qual refletiria a situação dos israelitas descrito em Êxodo 17:1-7, como num lugar chamado Massá e Meribá, onde o povo se rebelaram contra Moisés por causa de água, de falta de água, acusaram Moisés de havê-lo tirado cruelmente do Egito, e seus filhos, seu gado, levando para o deserto para destruir, o ponto de apedrejá-lo em vez de apresentar os seus desejos em petição ante o trono de Deus, como faz uma criança desafiar de forma insolente, provocativa a Deus, dizendo: Jeová está ou não está entre nós? Veja o versículo 12. Responderam-lhe Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque o povo tentou o Senhor Deus no deserto. Jesus sabia que a semelhança do mau comportamento de sua parte estaria expondo desnecessariamente o perigo para a observação e reação do Pai. E o Salmo 91 agora, ele vai ser caracterizado no versículo 10, 91:11, no versículo 11, 91:12, duas citações feitas pelo Senhor Jesus, de modo que ele responde muito apropriadamente, dizendo: olha, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guarde, e eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. E, irmãos, quem está citando a Bíblia agora é Satanás. Presta atenção, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que você ouve venha da palavra, às vezes de Deus, do Espírito Santo. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, cuidado com aquilo que você está seguindo, cuidado com aquilo que você... Mas fala de Jesus, hoje em dia se fala de Jesus, eu vou aceitando. Não seja assim inocente. Cuidado, porque Satanás cita a palavra de Deus. Ele citou para Jesus. Mas o que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Quero terminar essa reflexão no verso 13. O versículo 13 não pretende expor que Satanás tenha desistido de levar o seu projeto, mas que naquele momento, veja, passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Satanás tentou o Senhor Jesus, além dessas outras tentações escritas, tentou o Senhor Jesus por muitas outras tentações ao longo do ministério, porque o objetivo dele era derrubar Jesus. Olha para mim, queridos, desde o dia que você aceitou, ou melhor, que o Senhor Jesus te buscou, te regenerou, te salvou, e você deu um passo de fé, se batizou, procurou ser um discípulo do Senhor Jesus, começou a sua batalha, começou a sua guerra. Nós somos chamados para uma luta espiritual. O principal oponente do Senhor Jesus quer matar. O que Satanás faz? Matar, quem? Quem? Os eleitos. Mas como nós vencemos? Com a palavra de Deus. Sabe onde está isso? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1. Já no primeiro assunto da Confissão de Fé de Westminster, diz lá: depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e confronto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido para fazer escrever toda, isso é, torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao povo. Você não precisa de um cartomante evangélico, você não precisa de uma pedra
de Urim e Tumim para você saber o que você faz, mas o que você precisa está revelado nas Escrituras Sagradas para afastar a malícia, o engodo de Satanás. Nós só vencemos o inimigo e só vencemos as tentações através da revelação especial. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham que seu respeito estava nas Escrituras. 2 Timóteo 3,16. Falamos hoje pela manhã. Vamos falar juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É o que? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E 1 Pedro, 2 Pedro 1:10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vocação e a eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempos nenhum. Você não vai ser derrotado pelo inimigo, nem pela tentação, se você ler a palavra de Deus. A única arma que nós temos é a palavra de Deus. Amém? Eu quero terminar dizendo algumas coisas práticas, bem rápidas e bem sintéticas. A primeira coisa, como os eleitos vencem o tentador. Pense agora na tentação, em algo difícil que você luta. Todos nós lutamos com alguma coisa, irmãos. Se talvez no seu coração você está falando assim: eu não tenho nenhum problema, eu não estou lutando com nada. Olha, meu irmão, cuidado, abra bem os seus olhos, abra bem a sua mente. Porque se você é um eleito de Deus, você tem uma batalha, você trava uma luta. Há uma batalha na sua vida, no seu coração, na sua mente. Como Jesus venceu? Ele venceu muitas outras tentações que não foram enumeradas. Jesus venceu e o modelo foi deixado pelo Mestre. Não se esqueça, só se vence a tentação e o tentador, em primeiro lugar, estando cheio do Espírito Santo. Você quer estar cheio do Espírito Santo? Ele já está aí. Segundo, só se vence a tentação e o tentador com oração e jejum. Nós vimos isso. Jesus, após batizado, cheio do Espírito Santo, orou e jejuou. Só se vence a tentação, em terceiro lugar, e o tentador com a palavra de Deus. É essa que vai dar certeza, convicção, fala diante dos ataques do inimigo. Vimos que o modelo deixado por Jesus deve ser seguido por toda a igreja. E preste atenção por você nessa noite. Você quer vencer o tentador e a tentação? Leia a palavra do Senhor. Jesus, como sumo sacerdote, ele derrotou o tentador e pôde nos ajudar nas tentações. Hebreus 4:14. Veja que na esfera dos apetites que o homem foi tentado no princípio. Apetites não significa só vontade de comer. Apetite é prazer, apetite é fuga quando você está numa ansiedade. Apetite são tantas e tantas outras coisas que não está só vinculado à esfera da comida, mas do desejo frenético, desesperado da nossa alma e do nosso ser. O homem foi tentado no princípio e foi vencido em Gênesis 3. Mas o último Adão, em 1 Coríntios 15:45, como representante do povo, prestou obediência que o primeiro Adão não conseguiu, venceu. E está escrito 2 vezes, foi dito: retira-te, Satanás. E ele apela para as Escrituras. E assim nós devemos fazer. Ao final desse sermão, irmãos, quais as diretrizes que nós teremos para a nossa semana? A primeira diretriz é ter ciência que você está numa guerra. Você está numa batalha. Você está numa luta. Mas calma. Olha para a pessoa que está ao seu lado agora. Olha para o irmão que está aqui nessa igreja. Olha para nós aqui. Nós todos estamos numa guerra, onde nós nos ajudamos mutuamente. Aqui na igreja você vai encontrar oração.
Aqui na igreja você vai encontrar a leitura da Bíblia. Aqui na igreja você vai encontrar alguém que te ama e quer te ajudar e que vai te abraçar e que vai dizer: meu irmão, vamos caminhar, vamos vencer. Você é uma nova criatura em Cristo. Dê mais um passo de fé, acredite, vamos, porque nós estamos indo para os céus. Lá fora você não tem isso. Você não tem isso. Se você é um regenerado, você está numa guerra. E às vezes a guerra é com você mesmo, com a sua cabeça, com a sua natureza. Deixa o Espírito Santo trabalhar, remodelar, recriar. Então Jesus já declarou que é a vitória. O diabo se afastou dele. E a sua batalha contra a igreja e Jesus é ineficaz. Gênesis capítulo 3:15, no ápice do pecado de Adão, há uma declaração de vitória, onde ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dele, e esse lhe ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Essa citação já em Gênesis 3, versículo 15, é altamente teológica, para dizer: Cristo já venceu, aleluia. Cristo já venceu. Sabe, meu irmão, qual o aspecto fundamental dessa reflexão para a nossa vida? Aspecto fundamental da reflexão sobre essa vida: Jesus triunfou. Não deixe nem por um momento esse caminho de confiança e obediência. Veja que ele quis outra proposta. Jesus triunfou, ele perseverou na realização da obra do Pai, e ele também deixou essa lição para todos nós. Qual a lição? Confiar e obedecer.